Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Nosso entrevistado durante toda a semana, o presidente da Mastercard, João Pedro Paro. João, uma alegria recebê-lo no Giro Business. Prazer, Sérgio. Prazer estar com você. João, qual é o objetivo do setor enquanto meio de pagamento eletrônico dentro do consumo das famílias? E, para alcançar este objetivo, como o setor trabalha? Sérgio, nós temos como desafio chegar aos 60% nos próximos 5 anos. Hoje nós estamos ao redor dos 40%. Então, eu acho que esse desafio nos coloca alguns obstáculos que nós temos que vencer. Eu acho que um deles é continuar fazendo com que todos os lugares onde você queira fazer algum tipo de compra, qualquer que seja a compra, seja possível pagar com meios eletrônicos. Então você tem diferentes formas, não só no mundo eletrônico, por exemplo, no mundo da internet, no mundo dos aplicativos, são várias formas aqui. Depois você tem também no mundo físico, nos diferentes tipos de comércio, você tem nos transportes, né? Então você tem não só nos ônibus, nos táxis, enfim, todos os diferentes tipos de transporte, pedágio, assim por diante. Então nós temos o desafio de fazer com que todos esses ambientes você possa pagar com os meios eletrônicos. Então acho que é um desafio. O segundo grande desafio que nós temos é fazer com que todas as transações continuem com a segurança necessária para que nós, consumidores, nos sintamos felizes em fazê-la. Então não adianta nada eu te fazer uma transação em que vai ter fraude, vai ter coisa, não vai funcionar e assim por diante. Então isso é muito importante. Então esse é um segundo grande desafio. E um terceiro grande desafio para nós é garantir com que todos os modelos de negócio sejam coerentes. Vou te dar um exemplo. Hoje, se você quiser comprar um carro de um valor alto, dificilmente você vai conseguir pagar com cartão, porque o modelo de negócio tem que ser revisitado. Então esse tipo de coisa também faz parte do desafio da indústria, porque a nossa indústria ela tem um modelo econômico que satisfaz a todos os players, os que passam pela indústria hoje, da maneira com que ela está estabelecida. Avançar as fronteiras requer um pouco mais de esforço. E esse trabalho é o que a gente vem fazendo hoje. Realmente, João, grandes desafios, também desafios culturais, para que esse setor que hoje, com uma participação de 40% de mercado, consiga atingir a sua meta 60%. Quero isolar com você, João, os estabelecimentos comerciais. Quantos hoje existem no Brasil e qual é a penetração dos meios de pagamentos eletrônicos? Sérgio, te digo que hoje você tem, mais ou menos, vou arredondar número, porque obviamente não é preciso, 9 milhões de pontos que aceitam meios de pagamento. Então, uma grande rede de supermercado, aqui eu conto uma vez para que as pessoas entendam 9 milhões. Então, obviamente, você tem muito mais do que 9 milhões de maquininhas aceitando cartão. Esse é um ponto. Segundo, a participação, como você bem perguntou, depende. Você tem setores que estão muito mais penetrados do que outros. Então você tem setores, por exemplo, um supermercado, você chega a ter níveis de participação de 70%, 80%, 90% com meios eletrônicos. Aí você tem setores, por exemplo, vamos usar táxi de exemplo. Aqui em São Paulo, sim, todo mundo praticamente usa o cartão, mas tem muitas cidades do Brasil que não é verdade. Então é um setor ainda que você tem muito espaço para participação. E assim você vai, em praças de pedágio, é quase nada. Então você tem lugares, setores que é bem pouco, setores que é muito. Na média, João? Então, na média eu te diria que o Brasil a gente está dependendo, porque vou te chutaria um número de 30%, eu vou errar pouco. Ou seja, grande oportunidade. Sim. Muito a se explorar. Porque você tem ainda um volume muito grande de estabelecimentos que aceitam numa percentual mais baixo. E é por isso que o setor tem muito a crescer e por isso que ele vem crescendo nessa velocidade. Você tem países, Sérgio, em que esse nível de participação que nós comentamos de 60%, que é o nosso desafio, que chegam quase a 100%. Para você ter uma ideia, os países fizeram isso como um modelo obrigatório. Não aceitamos dinheiro, por exemplo. E aí todo mundo foi para o meio eletrônico. Ou seja, um meio imposto que fez com que a participação de mercado atingisse quase o seu patamar total. Este é o tema da semana na coluna Giro Business. Meios de pagamentos eletrônicos. E na minha companhia, presidente da Mastercard, João Pedro Paro. Prazer, obrigado, Sérgio. João. Obrigado. Prazer estar contigo. Obrigado. Prazer.